aspirações. E nesse contexto iniciamos com um pedido de providências direcionado à Prefeitura, onde apontamos algumas irregularidades, pedimos à Prefeitura que analisasse, fizesse uma reanálise de todo aquele processo de concessão do alvará de licença para a construção da subestação. Apontamos também, embora possa até haver alguma divergência, que não houve o alvará que autorizasse a execução daquela linha de transmissão. Certo. E nos parece que a lei assim exige. E até agora a Prefeitura não se posicionou definitivamente. Pela informação que nos foi repassada pelo secretário em 3 ou 4 reuniões que já fizemos, ele nos disse que está em análise isso. Bom, ontem nós tivemos uma reunião novamente com o secretário e ele aceitou uma sugestão nossa singela sugestão, haja vista que houve uma decisão judicial que sustou os efeitos daquele ato de embargo até então vigente. Perdurou esse ato de embargo, se não me engano, por uma semana. Aliás, só fazendo um parênteses, o que justificou aquele embargo? O que deu sustentação para a Prefeitura embargar a obra? Irregularidades? Sim, uma irregularidade que seria a falta de estudo de impacto de vizinhança, conhecido como EIV. A Prefeitura, no ato administrativo de autuação e o embargo da obra, ela fundamentou na ausência do EIV, porém se utilizou de normas que não prevêem o EIV, ou seja, as normas que sustentavam aquilo seria a lei de uso e ocupação do solo e a lei de Código de Obras. Enquanto quem prevê e exige, no nosso ver, exige para aquele empreendimento o estudo de impacto de vizinhança, é o plano diretor do município. Então, por essa ausência de fundamentação legal, a Copel foi lá e o magistrado, evidentemente, e ao meu ver de forma acertada... Sim. Se pautou na legalidade, né? Exatamente. Muito bem. Bom, então, concluindo o teu raciocínio, né? E ontem nós tivemos nessa reunião com o secretário, com o Sandro, sugerimos a ele então que, inclusive, por ter a Copel razão naquele caso, nesse mandado de segurança, que ela reconhecesse e fizesse o cancelamento daquele auto, né? Fazendo isso, perde o objeto do mandado de segurança. Você não vai aguardar que o juiz, evidentemente, assim declare, houve a perda do objeto, extingue a ação e faça novamente ou o embargo, agora de forma devidamente fundamentada, ouvindo-se sempre a Procuradoria do município, né, a Procuradoria Jurídica do município, que tem na pessoa do Fachin um brilhante profissional para orientar nesse sentido as repartições, ou também ela tem subsídio para fazer aquela reanálise, constatar os vícios que nós apontamos e simplesmente, a lei assim prevê, cancelar o alvará de construção. Feito isso, evidentemente que ela passaria a ilegalidade, todo aquele traçado e aquela subestação naquele local. Mesmo porque o traçado ele só existe passando por dentro do bairro, por ruas estreitas, dificultando de forma sobremaneira a acessibilidade das pessoas, porque há um poste aqui, já existente, e na mesma, há uma sobreposição de postes, perdão, e de forma que dificulta ainda mais a acessibilidade, que já é uma questão polêmica na cidade, né? Certo. E dentro dessa sugestão, o secretário de obras se dispôs efetivamente a analisar e encaminhar a Procuradoria. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com alguns vereadores na Câmara de Vereadores e a vereadora Elza Correia, que é a líder do governo na Câmara, ela sempre aberta a nossas aspirações, ela se comprometeu, juntamente com a vereadora Lenir de Assis, a levar ao prefeito e
pedir a urgência que o caso requer. Então, atualmente nós estamos no aguardo de um posicionamento do Executivo Municipal para que ele tome a atitude politicamente e juridicamente mais acertada para o caso. É evidente que uma decisão política dessa envergadura, ela tem em conta suas dificuldades, porque ela evidentemente está enfrentando o governo do Estado, de certa forma, que é quem detém o controle acionário da Copel. Então essa avaliação, evidentemente, que o prefeito é que fará. E vocês entendem que isso é uma situação complicada para o prefeito, porque ele tem uma relação institucional com o governo, mas também tem uma relação política, né? Exatamente. Então pode vir aí, de repente, né, uma má impressão, ó, o prefeito está trabalhando contra a gente e tal, e os moradores gritaram e o prefeito, né, pode surgir esse tipo de discussão. Mas eu te perguntaria, Neron, o seguinte: vamos imaginar que a prefeitura, seguindo esse trâmite, agora refazendo, não é, digamos, esse estudo e embargando de novo a obra, aí efetivamente a estação estaria parada, não é? Sim, as obras da estação seriam obrigadas a parar sob pena de afronta a uma decisão do Poder Público Municipal. Exato. Aí definitivamente entramos numa guerra judicial. Porque a Copel vai brigar com todas as forças para tentar derrubar isso, porque ela vai, quer queira, quer não, ela vai ter prejuízo para tocar essa demanda, né? Porque é gente parada, a empreiteira está ganhando para fazer o serviço, não vai, não é? Efetivamente Sim. O serviço, o cronograma da obra vai. Como é que o senhor avalia por esse lado? Olha, é uma questão que, pela envergadura da obra, realmente cabe uma reflexão. Mas eu não consigo entender como aceitável um prejuízo da Copel, aliás, a não existência de um prejuízo para a Copel e um enorme prejuízo para a população de Londrina. Porque nós temos que colocar sempre ter em mente, sempre, que quando há o confronto entre dois interesses de natureza pública, são dois interesses públicos. Sim. O interesse público da concessionária de serviço de energia e o interesse da população. E esse interesse da população é interesse a quê? Ao lazer, à segurança, à saúde, à própria vida. Então, estabelecendo-se esse confronto entre dois bens, dois interesses públicos, Exatamente. Há uma solução razoável, isso é admitido pelo direito internacional, que indúbio a favor da sociedade, ou seja, na dúvida, pró societate. Na dúvida, resolve-se a questão em favor da sociedade, que é a parte mais frágil nessa relação. Desse ponto de vista, a gente pode entender, pode admitir, porque a Copel, em princípio, ela tenta se isentar de qualquer responsabilidade pelo fato de terem sido praticadas irregularidades na concessão desse alvará de construção da subestação. Porém, quando ela contratou uma equipe, um escritório de profissionais, engenheiros, arquitetos, essas pessoas teriam o dever, inclusive, de informar a Copel. Naquele local não é possível fazer essa obra porque a legislação municipal não aceita isso. Então, houve falha da prefeitura na administração anterior? Evidentemente sim. Da Copel houve falha? Também houve a falha. Nós estaríamos aí na presença de uma culpa concorrente. Ambos concorreram com culpa para que isso se estabelecesse hoje e, evidentemente, que alguém tem que suportar esse prejuízo. Se houver realmente o deslocamento da subestação para outro local, o deslocamento da rede para outro local. Por isso que a gente pede urgência à administração pública municipal para que tome essa decisão, para evitar, inclusive, maiores prejuízos, seja para a Copel, seja para quem deva suportar esse eventual prejuízo que houver. Mas nós não podemos admitir que toda a população de Londrina, especialmente os moradores do entorno, aqueles que frequentam o Lago Igapó, o aterro do lago, tenham e assumam esse prejuízo para que a Copel não assuma um prejuízo meramente financeiro. Perfeito. Bom, Neron, nosso tempo está quase terminando aqui, mas ainda dá para eu fazer a última pergunta, né, para a gente encerrar o bate-papo. Caso não dê certo isso, né, caso essa medida aí não vingue, por assim dizer, o que vocês pretendem fazer?
Olha, seguramente tomaremos medidas judiciais, tanto quanto a Copel, através de uma ação civil pública, porque entendemos que ela está, não vou usar o vocábulo crime, mas ela está cometendo uma infração ao meio ambiente, ao construir essa obra às margens de um lago, de uma APP, que é um córrego que se origina no lago, e por outro lado, um mandado de segurança, evidentemente, contra a prefeitura, contra o município de Londrina, para que essas irregularidades que a gente vai apontar e demonstrar nesse mandado de segurança, o juiz acolha nossas razões e declare a revogação, ou pelo menos a paralisação dessa obra. Perfeito. Neron, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você falou aí representando todos os moradores ali que se sentem, né, direta ou indiretamente prejudicados, e o espaço fica aberto para mais alguma colocação. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, Fernando, e eu digo o seguinte, eu não falo apenas em nome dos moradores que se sentem prejudicados. Eu creio que eu falo hoje em nome de várias pessoas de Londrina, mesmo porque esse debate já ganhou uma proporção e uma dimensão maior que o próprio bairro, que é a questão de se discutir os problemas da cidade, discutir várias questões da cidade previamente, para depois não trazer o fato consumado após o fato estar consumado. Aí depois que vai discutir. Depois que vai discutir, como é o caso. Muito boa noite para você, obrigado mais uma vez. Boa noite para você, muito obrigado. E o Jogo Aberto fica por aqui. Nós vamos voltar no próximo sábado, sempre às 18h50. Boa noite, até lá.